Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje um vídeo bem mais interessante, o relatório gerencial do MXRF11. Por que interessante? Porque esse fundo é um dos que mais aí o pessoal investe aí, pessoas que querem realmente um fundo cofrinho, em torno de R$ 10, a cotação qualquer um pode comprar. E aí é um fundo bem democrático, né? Então você vê que tem bastante investidores e a gente vai ler o relatório gerencial. Antes disso, peço o seu like, a sua inscrição no vídeo, ela é muito importante e que você ative o sininho também para a gente estar podendo crescer juntos e acompanhando os vídeos do canal, tá bom? Então, antes de ler só a parte mais importante, quem conhece aqui sabe que eu não fico chovendo no molhado, falo só o que é mais importante, vídeo sucinto e objetivo. A gente vai fazer um overview desse fundo aí, que é um fundo bem importante, bem significativo no nosso IFIX. A gente tem um Max Renda, é um fundo que eu até gosto da gestão bacana, 9,93, está um pouquinho abaixo de R$ 10, com uma liquidez gigantesca, uma liquidez de quase meio milhão de liquidez diária. O último rendimento, 8 centavos, bem do recorrente, 0,80, 2,3 bi, ou seja, é um dos maiores fundos que nós temos. O valor patrimonial muito próximo a R$ 10, rentabilidade no 0 a 0, PVP com só 2% de deságio. Então a gente tem um deságiozinho pequeno, muito por causa desse dividend yield aí, que não tem sido tão alto. Você tem aí outros fundos cofrinho também que pagam um dividendo um pouquinho maior na média. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ele tem bastante tempo na bolsa, então é um do cofrinho, desses fundos aí que eu chamo de cofrinho, esses de R$ 10, ele é o que tem mais tempo, então a gente vê que teve assim essa pernada de alta logo no inicial, o pessoal ficou meio impressionado com esse fundo tão barato, então muita gente comprou aqui no topo, né? Depois ele despencou, na crise ele veio beijar a faixa dos R$ 7 na crise, e esse fundo ele teve mais alta do que queda, porque olha só o período de alta aqui, uma alta bacana de mais de quase 5 anos. Você vê que essa aqui é o normal dele, essa alta aqui é normal. Essa aqui já foi uma simetria muito absurda, no caso negativa. Então o pessoal que comprou aqui, comprou também muito próximo aos R$ 14, 14,50 para ser mais exato. E aí ele veio beijar o chão aqui novamente no fundo aqui na faixa, agora não mais R$ 7, agora 8,60 por aí no auge da crise, e aí agora vem caindo, subiu, recuperou com força logo alguns meses, mas depois caiu e vem nesse período de queda que a sua, vamos dizer assim, o seu suporte está na faixa dos R$ 9, 9 alguma coisa. Então você vê que ele está assim na tendência de queda, tentando buscar aí, justamente na minha opinião, muito próximo a esses R$ 9 e está abaixo dos R$ 10. Claro que isso é ao longo dos meses, né? Você vê que teve vários anos aqui, meses não, vários anos, né? De repente para chegar nesse valor aqui. É claro que se ele entregar um dividendo melhor, 9, 10 centavos, aí sim faz sentido de repente essa cotação reverter. Gestão ativa, o pessoal gosta dele porque ele tem uma taxa de administração pequena, a taxa de administração aqui de 0,90. Então, perante os outros fundos, é uma taxa pequena, sim. Não tem taxa de performance, nada disso. E assim, não tem performado mal, não. Em 12 meses, 9,37. Só que é o seguinte, ele é bem seguro. Só que com a Selic encostando já nessa rentabilidade de 12 meses, eu não acho que as perspectivas sejam boas. Porque você tem aí fundos de papel. Ele também tem se metido aí em empreendimentos de multipropriedade, mas predominantemente ele é de papel, e você tem um dividend yield maior aqui na sua faixa positiva na maioria dos fundos, então no torno de 1%. Então ele que está beijando aí em torno de 0,8, não acho que ainda é bacana. Talvez a cotação caia até mesmo para ele chegar nesse 1%. O valor patrimonial com essas bastante zigue-zague, mas assim, de forma geral, tem subido, tá? Tem subido. E agora a gente parte aqui para o nosso relatório inicial. Então, depois de dar esse overview, quem gostou até aqui já senta o dedo no like para ajudar o canal. E vamos ver aqui a parte do relatório inicial, que é bem extenso, mas eu vou me ater só às partes mais importantes. Então, aqui em negrito, mais uma vez destacando o elevado crescimento. Ele vai fazer um overview do Copom, né?
das perspectivas de aumento da Selic. Então, elevado crescimento dos cotistas na base do fundo, chegando a 479 mil cotistas, 2% mês a mês, comparado do mês anterior, desse relatório que foi de outubro. O maior da indústria de FIIs do Brasil, na base do presente relatório, segundo os dados do B3. Então, ele fala que ele é o maior FII do Brasil, né? Temos outros aí que tá pau a pau com ele, não sei qual foi o parâmetro que ele utilizou para falar que ele é o maior do Brasil, mas sim, não sei se foi por número de cotistas, não sei se foi por valor, porque valor patrimonial, no caso valor de mercado, não é o maior não. Ele tem um book de CRI, ele gerou capital com as vendas aqui, ele fala que, vamos dizer, ele alienou, né, os CRIs de General Shop, Vitacom, Direcional e Grupo Pão de Açúcar, gerando ganho de capital de 3 milhões. No book de FIIs, o fundo investiu um total de 71 milhões nos FIIs Guardian Logística e Varejo, SPVJ e HGRS Residencial. Então, assim, bacana, esses fundos aqui bem alternativos, assim, fundos bons. No book de permuta financeira, teve alguns projetos aqui, não vou ler todos, você pode ler também. Então ele fala aqui que o Max Renda após investimento, conclusão das obras e finalização do repasse de vendas, período que durou aproximadamente um ano, obteve o MOIC, que é múltiplo de capital investido consolidado de 1,24 vezes, reforçando o diferencial estratégico das permutas financeiras para a rentabilidade do portfólio do fundo. Então ele, com o tempo para cá, ele veio migrando de um fundo totalmente atrelado a CRIs, e ele comprou alguns fundos imobiliários e agora também entrando na parte de permuta, ele fala que foi resultado positivo. O fundo tem como objetivo a alocação 80% do patrimônio líquido em CRIs, com um bom nome de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente. Aqui eu acho um lero-lero da gestão falar isso aqui, porque ele falar que tem bons nomes de crédito, com carrego atraente e alto potencial de ganho, parece uma maravilha, mas a realidade se impõe e aí é muito lero-lero para pouco resultado. O cotista quer saber de renda recorrente e renda alta. Recorrente, conforme explicado acima, e até 20% do patrimônio em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade, com uma retorno na ordem de INCC mais 13%. Então, claro que esse aqui tem um risco um pouco maior que lá, por isso que ele só fala 20%. Então, aqui fica bem claro a estratégia, né, da gestão é de colocar 20% no que ele julga mais uma pimentinha, né, que é permuta, mais arriscado, e 80% em CRIs de bons nomes na praça. Então, por isso que talvez ele, um pouco de explicação, por que ele não paga o dividend yield alto que nem o Tord, que nem o Versalhes, esses outros tipos de fundos. No regime de caixa do rendimento está falando como é que funciona, e aqui a gente vê o DRE, a distribuição de rendimentos, que é muito importante a gente saber como é que está a saúde financeira do fundo. Então, a receita dele, você vê que ele 19 mil, tem aqui a diferença, né? A receita maioria é de CRIs, apesar de que essas permutas já estão dando aí uma boa, né, progressão, e a gente tem uma receita de renda fixa também. E as despesas, né, não está fazendo reserva de contingência, tem despesas operacionais, ou seja, despesas recorrentes, e o resultado foi 17 mil e o rendimento distribuído 18 mil. E em linha no segundo semestre de 2021, você vê que o resultado dele foi um pouquinho maior, então ele tinha uma reserva e ele queimou aqui no último mês. Em 2021, a gente vê que foi basicamente um 0 a 0, tem uma distribuição por cota média de 0,07, então ele subiu um pouco, você vê que ele é bem regular. Então, a perspectiva não é de aumento substancial, no meu ver, é para manter esses 8 centavos aí, deve ser. Aqui com relação ao volume e tal, não vou me ater a esses detalhes. E aqui é bom de saber o resultado financeiro de distribuição por cota nos últimos 12 meses. A gente vê que aqui a parte mais escura, que é a recorrente, receita de CRIs, teve esses 4 centavinhos aqui de receita de renda fixa e a receita de permuta aqui nos 9 centavos, que tem aumentado, né? Mas também ele já teve períodos com 9 centavinhos, então não é nada muito ideal, assim, não é nada muito expressivo. E esse despesas bem assim, bem controladas. Então você vê que realmente
dificilmente ele vai pagar muito mais do que isso. O resultado financeiro está aqui, e aí a rentabilidade perante o IFIX também está aqui. Eu não vou me ater isso aqui. Eu acho que é importante aqui agora a gente falar dos fundos que representam 14%, as caixas 6%, permuta financeira 14%, dentro daquela estratégia de até 20%, você vê que está cumprindo, e os CRIs 67%. Então assim, ele ainda tem um pouquinho de caixa, 6% está aguardando aí. E o investimento alvo objetivo é crédito corporativo 39, residencial 32, comercial 23 e 6% de caixa também. Aqui com a taxa média de spread, que é uma dessa parte de relatório, é uma das mais importantes de saber. Ele tem aí atrelado a CDI mais 2,71, 39% do book, IPCA mais 8, 58% do book. E aqui eu chamo a atenção que essa taxa aqui, IPCA mais INCC mais 8,14, é uma taxa muito alta. E ele tem 50%, mais de 50% do fundo atrelado a isso. Isso aqui eu nem conto porque é 1% só. Então, na verdade, nem vou contar isso aqui. Eu vou contar mais o CDI e o IPCA. E mesmo assim, você vê que por causa do CDI, ele tem pago esses 8 centavos aí. Mas assim, eu fico minha dúvida, eu acho que deveria estar pagando até um pouco mais, né? De repente 9 centavinhos. Então não sei o que está acontecendo assim, eu acho que é por isso talvez que a cotação ela não anda. Distribuição do portfólio por indexador e taxa média, a gente vê que a maioria aí, a taxa média de IPCA mais 8,2, 8,14, né, na verdade. E uma grande parte de CDI mais 2,75. Também tem fundos aqui em 15%, representa bastante. Aqui a gente vê a exposição do volume de FIIs, que a maioria é SPVJ, CTLG e DGR. Tem fundos aqui bem Game 11, ele entrou aqui, fundo que é novo. Tem fundo aqui que é APTO11 também, novinho. Ele já entrando, já abrindo capital. Certificado de recebíveis imobiliários, ele vai falar aqui da saúde dos CRIs. A maioria é 50% atrelado ao CDI, então o que quebra nesse fundo é o CDI, mas a perspectiva é de aumento no ano de 2022. Então, assim, talvez ele consiga pagar em 2022 uns 9 centavinhos. E aí fica um dividend yield um pouquinho melhor, se cair, né? Claro, se cair, a gente viu que foram ótimos aportes quem aportou mais próximo aos R$ 9 ali. E aí você vê o tipo, né, de vencimento duration, isso aqui é bom, a maioria após 2028. Então isso aqui sim é positivo. Você vê que ele não tem necessidade de ficar fazendo tantas subscrições. Então é um fundo realmente mais assim, de repente a pessoa que não quer arriscar nada, quer só manter posição, quer ficar tranquilo, esse fundo ele é bom para isso, né? Eu que tenho um perfil um pouco mais arrojado, não gosto desse fundo nesse preço, né? Não existe fundo bom e fundo ruim, no sentido fixo da palavra. Ele depende do momento que você vai comprar ele. Então aqui tem cada taxa, tem vários fundos, né? Vários CRIs, quer dizer. Você vê aí que tem muitos CRIs, tem alguns vencendo agora. E aqui uma composição da carteira detalhando cada. Então assim, um relatório bem completo, bem bacana, detalhando cada um, que eu não vou também me ater aqui nesse vídeo, falar de cada um desses aqui. Vocês podem ler com calma. E aí, aquela situação aí do permuta financeiro. Então ele fala aqui, mesmo que não sejam uniformes e mensagens, a maioria dos CRIs, tais fluxos não deve ser enquadrado de forma alguma como esporádico, não recorrente, como ganho de capital. Apenas segue a dinâmica natural dos pagamentos pelos mutuários em empreendimento de corporação residencial, uma vez que o fundo segue o regime de caixa para distribuição de rendimento. Então ele vê aqui, ó, o início da obra, ele até mostra como é que funciona o lançamento da obra. Você tem 6 meses aí para ter um lançamento, depois de 6 meses, isso aqui quer dizer que por volta de 6 meses ele inicia a obra. Depois de 3 anos de período de construção médio de uma obra de 3 anos, você tem um habite-se, tá? Que é a formalização junto aos órgãos reguladores. Então você tem aqui aproximadamente 20% do fluxo financeiro. E aqui sim, depois do habite-se, duration de 6 meses,
que ele consegue colocar lucro no bolso aproximadamente de 80% do fluxo, né, de fluidez aí do fluxo de dinheiro entrando, tá bom? Então no começo o maior dinheiro entrando, depois vai acabando fechando aí os 4 anos de ciclo de cada um desses aí nas permutas, tá bom, pessoal? Aqui algumas dúvidas, fluxo de caixa financeiro e aqui sim as fotos dos empreendimentos. Tá bom? Essa foi a leitura do relatório gerencial do Max Renda MXRF11. Espero que tenham gostado. Peço o seu like, a sua inscrição e também bom investimento a todos. Vamos que vamos. Até a próxima.